Olá a todos. Hoje nós vamos ter uma curta reflexão sobre as inspirações do Espírito Santo. Algum de vocês já ouviu falar sobre o que é o Espírito Santo? Ou como ele atua em nós? Bom, hoje vamos refletir um pouco mais sobre isso. Mas antes de começarmos, quero convidar vocês em casa a abrir as vossas Bíblias em João 16:8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. No fim desta curta meditação, eu quero fazer vocês perceberem que o Espírito Santo convence-nos do pecado, leva-nos ao arrependimento, perdão e transformação. O pecado. Quando nós pensamos no pecado, o que é que nos vem à cabeça? Culpa, vergonha, condenação, atos errados. O pecado é isso. O Espírito Santo revela-nos o pecado porque Deus deseja restaurar-nos. Deus deseja restaurar os seus filhos. O Espírito Santo fala-nos ao coração e conduz-nos ao caminho certo. Já algum de vocês ouviu aquela vozinha a falar-vos ao ouvido? Olha, estás a fazer alguma coisa errada. Ou quando estamos naquele ambiente menos apropriado, ouvimos aquela voz, olha, sai daí, não deves estar aí. Isso é a voz do Espírito Santo a falar connosco. Isso é a maneira do Espírito Santo falar connosco, através da nossa consciência. Quando vocês ouvem esse chamado, vocês ignoram? Vocês adiam? Não devem fazer isso. Como o Espírito Santo atua em nós? Eu acho que podemos dividir isso em 5 passos simples. Primeiro, falando ao nosso coração. O Espírito Santo trabalha de forma suave e amorosa, pela leitura da Bíblia, pela consciência, ou até quando ouvimos um hino na igreja. Não me interpretem mal, o Espírito Santo pode fazer várias coisas mais, mas hoje nós vamos focar-nos como é que o Espírito Santo alerta-nos do que nós estamos errados e leva-nos ao arrependimento. Alguma vez sentiram que Deus queria que mudasse algo na vossa vida? Escrevam nos comentários. Eu já senti isso várias vezes. Quando nós ouvimos esse chamado, nós não devemos ignorá-lo. Segundo passo, ele mostra-nos o pecado. O Espírito Santo ajuda-nos a olhar para coisas que não vemos. Ele mostra-nos atitudes erradas, atitudes que nos afastam de Deus, palavras que ferem, pensamentos errados, etc. Terceiro passo, ele leva-nos ao arrependimento verdadeiro. Sentir culpa não é suficiente, nós temos que nos arrepender verdadeiramente. E o arrependimento envolve reconhecer o erro, confessar, abandonar o pecado e procurar uma vida nova em Cristo. Ellen White ensina que o arrependimento é um dom de Cristo, operado no coração pelo Espírito Santo. Deus não procura pessoas perfeitas. Deus procura pessoas dispostas a mudar. Estás disposto a mudar? Estás disposto a deixar Deus pegar na tua vida, pôr no caminho certo, no caminho onde devem andar? Ele oferece perdão e restauração. Após a confissão e o nosso arrependimento verdadeiro, vem o perdão de Deus. Vamos ler um texto bíblico que está em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O objetivo de Deus não é apontar o erro continuamente. Ele não está lá para perdão, carimba, volta a carimbar. Não, não me interpretem mal. Deus pode fazer isso. Deus pode perdoar-nos quantas vezes nós pedimos se nós nos arrependemos verdadeiramente. Mas Deus está lá para nos perdoar e ajudar-nos a endireitar a nossa vida. Ajudar-nos a colocar a nossa vida no caminho onde deve estar. No caminho certo. O objetivo do Espírito Santo é restaurar o nosso relacionamento com Deus. O médico identifica uma doença para curá-la. O Espírito Santo identifica o pecado para nos restaurar. Quinto e último passo. Ele transforma e renova. A obra do Espírito Santo não termina no perdão. Pelo contrário, ela transforma o nosso caráter. Produz amor, bondade, domínio próprio, paciência, fidelidade. Que no fundo são os frutos do Espírito. Que se quiserem aprender mais podem encontrar essas passagens bíblicas em Gálatas. Mas voltando para a meditação. O verdadeiro cristão não recebe apenas perdão. Ele permite que Deus transforme a sua vida. Estás disposto a permitir que Deus transforme a tua vida? Estás disposto a dizer ao Senhor, transforma a minha vida, eu quero que tu coloques a minha vida no caminho onde deve andar? Bom, e agora vocês perguntam, então, como é que eu posso aplicar isso? Não é ignorante. Adiar o nosso arrependimento enfraquece a nossa sensibilidade à voz de Deus. Não justificando. Muitas vezes nós culpamos os outros pelas nossas falhas. O Espírito Santo chama-nos à responsabilidade pessoal. Não endurecendo os nossos corações. Quanto mais resistirmos, mais difícil fica para nós ouvirmos a voz de Deus. Não adiante. A melhor resposta ao chamado de Deus é a obediência imediata. Gostaria de vos deixar duas perguntas para vocês ficarem a refletir antes de fazer a conclusão. Há alguma área da minha vida onde o Espírito Santo está a pedir para eu mudar? Estou a ouvir ou a resistir à voz do Espírito Santo? Bom, hoje aprendemos que o Espírito Santo fala-nos ao coração. Ele mostra-nos o pecado, leva-nos ao arrependimento, oferece-nos perdão e transforma as nossas vidas. O foco desta lição não é a culpa, mas sim a restauração. Quando o Espírito Santo
mostra-nos o pecado. Isso é uma prova do amor de Deus. Ele deseja preparar-nos para a sua segunda vinda. A maior lição que podemos tirar é que temos que manter o nosso coração sensível à voz de Deus. Se hoje o Espírito Santo está a mostrar-te alguma área da tua vida, em que precisa ser entregue a Deus, não resistes. Confessa, aceita o perdão de Cristo e permite que Ele transforme a tua vida. Esse é o caminho da verdadeira restauração. Venha comigo, vamos fazer uma oração para terminar. Pai que estás nos céus, Senhor. Obrigado por tudo o que fazes por nós, por tudo o que tens feito por nós. Faz com que o Espírito Santo continue a atuar nas nossas vidas e a mostrar que estamos errados, Senhor. Faz com que nós conseguimos arrepender-nos verdadeiramente e que não resistemos ao chamado do Espírito Santo e ao do arrependimento. É o que eu mais peço e não teu amado Filho. Amém. Muito obrigado por você que teve a assistir até agora. Se tiverem algumas dúvidas, não hesitem. Podem deixar nos comentários e perguntar. Muito obrigado e até à próxima.